Ei, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sei que algumas pessoas já me viram hoje de manhã, vão me ver, porque hoje eu tô gravando esse vídeo na terça, né? Então, algumas pessoas vão me ver amanhã, vão acessar esse vídeo na quinta, na sexta, sabe-se lá quando, mas em algum momento eu acredito que esse vídeo vai chegar a todos vocês, ou pelo menos, né, grande parte de vocês. Olha só, para quem já viu o planejamento, quem já estava dando uma olhada lá nas coisas na biblioteca de classe, para quem já estava pesquisando algumas coisas, sabe que eu vou postar, né, um outro vídeo essa semana, que no caso é esse, sobre transitividade verbal, tá? É um assunto muito amado por uns, odiado, infelizmente, eu não sei porquê, por outros, mas a gente tem que desconstruir essa relação que a gente tem com a transitividade verbal. É uma matéria fácil, só exige um pouquinho de atenção, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É só você fazer algumas perguntas que você vai conseguir resolver todos os problemas de transitividade verbal na vida. Então vamos com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor para tratar desse conteúdo aqui que é tão importante no ensino fundamental 2, no ensino médio, para quem for tentar um Enem, um vestibular, uma faculdade, vai ter que passar um concurso público lá na frente, vai ter que passar pela transitividade verbal. Eu já falei para vocês que a transitividade, ela é como se fosse o cerne de toda a sintaxe. Então, se você vai lá na frente, daqui a 20 anos, tentar um concurso público, você vai ter que estudar, caso caia português, e todo concurso caia português, você vai ter que estudar transitividade verbal. Isso não tem como, não tem jeito vocês fugirem disso, é uma coisa que vai acompanhá-los aí pela sua vida de estudos, não tem jeito mesmo. Mas vamos lá, vamos tratar de algumas questões. E vou relembrar alguns conceitos aqui de uma maneira mais rápida, relembrar alguns conceitos que a gente já está vendo desde o 7º ano. Olha só, a gente tem aqui dois tipos de verbos transitivos. Eu coloquei os dois primeiros, né? O direto e o indireto. Coloquei assim, verbo transitivo direto, objeto direto. Ou seja, todo verbo que é VTD, ele precisa, ele exige um objeto direto. Ele tem que aparecer na frase. Isso não pode, vocês não podem classificar um verbo como transitivo direto e esquecer de seus objetos, tá? Ele vai ter que aparecer. Se aparecer o VTD aqui, aparece o OD em algum momento da oração. Esse OD, por que ele é direto? Qual que é essa relação? Ele é direto porque ele não tem preposição entre o verbo e o seu complemento, que a gente vai chamar de objeto. É diferente do caso aqui do indireto. O indireto, se você achou um verbo que é VTI, ou seja, verbo transitivo indireto, a frase vai ter que te dar um objeto indireto. Lá atrás eu falei do uso dos pronomes oblíquos. Toma um pouquinho de cuidado com eles, tá? Porque eles podem aparecer antes dos verbos, depois dos verbos, e eles podem ser objetos também, como qualquer outro elemento de uma oração. Então o verbo transitivo indireto, que é o VTI, ele vai exigir quem? Ele vai exigir um objeto indireto. É só você ir pelo nome, gente. VTI, olha o I aqui, precisa de um OI. VTD, olha o D aqui, precisa de um OD. Direto, pois não tem preposição. Indireto, pois tem preposição. A relação que o verbo constrói com esse objeto, ela é indireta, porque tem uma pedrinha ali no meio do caminho. E essa pedrinha a gente vai chamar de quê? De preposição. E aí a gente tem um verbo que é bitransitivo, tá? Esse verbo bitransitivo, ele vai ter um OD e um OI. Ou seja, ele vai ser, eu vou colocar alguns exemplos aqui daqui a pouco, mas ele vai ser um verbo que ele tem que ter um objeto direto e ele tem que ter um objeto indireto. Ele tem que ter os dois objetos. Lembrando, não pode ser dois objetos diretos e não pode ser dois objetos indiretos. Isso não pode acontecer, tá? Tem que ser um direto e um indireto. Um com preposição e um sem preposição. Lembra daquele exemplo que a gente deu das cidades da Grande Vitória, por exemplo? Pensa Vitória. Vitória é a capital, né? Vou colocar um quadrado porque eu não sei desenhar. Isso aqui é Vitória. Vitória e Serra, elas estão ligadas o quê? De forma direta. Não tem nada no meio do caminho entre elas. Elas são ligadas de forma direta. Então, Serra seria o seu objeto direto. Já a relação de Vitória com Vila Velha tem uma ponte. Essa ponte seria um objeto indireto, porque tem um empecilho ali no meio, tem uma preposição. Essa preposição seria a terceira ponte, por exemplo. Então, tem uma pedra no meio do caminho. Então, vocês pensam, direto é aquela relação que liga com alguma coisa de forma direta, sem preposição. A indireta não, a indireta vai ter uma coisa no meio do caminho. E a gente tem também o último caso, eu não vou falar do verbo de ligação aqui hoje, tá, gente? Eu vou falar só
dos transitivos e intransitivos. A gente tem o último, que é o verbo intransitivo. Não confundir, gente, esse verbo com o indireto. Não façam essa confusão, por favor. O verbo intransitivo, sigla VI, ele não precisa, ou seja, ele não tem objeto, ele não tem complemento. Não é que ele não tem preposição, ele não tem objeto. O que é o objeto na sintaxe? Lembrem lá 7º ano. O que é um objeto na sintaxe? O objeto é toda aquela estrutura sintática que complementa o sentido de um verbo. Então aqui ele vai possuir o quê? Possui sentido completo. Ele não precisa de ninguém para ter sentido completo. Já os verbos transitivos, direto, indireto e bitransitivos, eles precisam de alguém para ter sentido completo. Esse amiguinho aqui não. Esse amiguinho ele anda sozinho, ele é tranquilo, ele não precisa de ninguém, ele é independente. E aí, eu vou colocar alguns exemplos de frase aqui para vocês verificarem a transitividade. Vamos lá. A primeira. Meu amigo derrubou o meu livro no chão. Olha só, gente. Temos essa frase aqui. A gente vai analisar primeiro, vamos achar o sujeito. Quem derrubou o livro no chão? Meu amigo. O resto é predicado. Então, derrubou o meu livro no chão é o predicado. Onde está o verbo dessa oração? Aqui. Isso é um verbo. Vamos analisar a transitividade dele. Meu amigo derrubou tem sentido completo? Não. Tá faltando alguma coisa aí. Então, ele já não é intransitivo. Lembrando que os exemplos que eu vou colocar aqui, gente, não tem nenhum verbo de ligação, tá? Só transitivos e intransitivos. Derrubou. Quem derruba, derruba algo. Derruba alguma coisa, derruba alguém. Ele derrubou o quê? O meu livro. Então, tem preposição aqui? Não. Então, ele é um verbo transitivo direto. O meu livro é um objeto direto. Professor, mas tem o no chão. O que eu vou fazer com esse no chão? O no é preposição. É em mais o. Ele é preposição. Mas ele está indicando o quê? Lugar. Ele é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo é VTD, o seu objeto é o meu livro e no chão é o adjunto adverbial de lugar. Vamos analisar agora? Aí eu sugiro, gente, que essas frases que eu estou escrevendo no quadro, dá uma pausa, escreve elas no caderno, tenta analisar e depois vocês verifiquem a minha análise aqui. Acho que seria legal que vocês tentassem fazê-las sozinhos também. Eu comprei uma bicicleta. Beleza? Quem comprou uma bicicleta? Eu. Então, eu é o sujeito. O resto é predicado. Onde se encontra o verbo da oração? Comprei. Eu comprei tem sentido completo? Não. Então, ele está precisando de alguma coisa, né? Ele está precisando de um complemento, de um objeto. Quem compra, compra algo. Quem compra, compra alguém, né? Dependendo da situação. Alguma coisa. Então, ele vai comprar. Percebe que nessas perguntas não tem preposição. Se nessas perguntas não tem preposição, o verbo é transitivo direto. Uma bicicleta é um objeto direto. Uma não é preposição. Vocês bem sabem que uma, nesse caso aqui, é um artigo. E ele só pode ser artigo ou numeral. Tudo bem até aqui, gente? Vamos continuar, né? Vamos lá. Vamos começar... vamos dificultar só um pouquinho agora a situação. Ele vai emprestar o carro. Nessa hora, meninos e meninas também, nessa hora, vocês dão uma pausa no vídeo, analisem a frase no caderno, numa folha, no livro, e voltem aqui para identificar a resolução, tudo bem? Vamos lá. Quem vai emprestar o carro a você? Ele. Então, a gente tem aqui um sujeito. Onde está o verbo? Hoje na live surgiu um debate sobre isso, sobre locuções verbais. Repara que a gente tem dois verbos aqui. A gente tem este e esse.
Esse daqui é o verbo auxiliar. Ele não vai ter função de transitividade. Vocês só vão analisar a transitividade do emprestar. Ele só ajuda a completar o sentido do emprestar. Quem empresta, empresta algo, empresta alguma coisa, empresta para alguém. Então, o que ele emprestou? O carro. Objeto direto. Ele emprestou algo. Só que tem outra informação aqui. Ele emprestou algo a alguém. Esse A aqui tem sentido de para. Troca aqui, ó. Ele vai emprestar o carro para você. Se esse A tem sentido de para, esse A é o quê? Uma preposição. Esse A, você aqui, é o objeto indireto. Portanto, a gente tem um verbo bitransitivo. Tudo bem até aqui? Vamos analisar só mais duas frases, gente? Porque eu quero continuar essa discussão com vocês depois, tá? Minha mãe, que aliás está gravando, minha mãe não voltou, vou colocar em sua homenagem, mãe, da praia. Sujeito, quem não voltou da praia? Minha mãe. O resto é o predicado. Voltou aqui, se eu falar pra vocês assim, minha mãe não voltou, tem sentido completo? Tem. Você consegue entender a frase toda. Então, você vai ter aqui um verbo que não precisa de objeto. Ele é um verbo intransitivo. Da praia, ué, professor, da praia tem um D mais A aqui, tem uma preposição. O que a gente vai fazer com isso? Da praia está indicando o quê, gente? Está indicando lugar. Esse aqui é um adjunto adverbial de lugar. Ué, sobrou não? É um adjunto adverbial de negação. Pronto. Agora, a última frase, essa daqui, gente, ela é realmente um pouco complicada, porque o que vocês fazem automaticamente? Eu percebi isso na live de vocês hoje. O que vocês fazem automaticamente? Vocês pegam esse verbo aqui, acham uma preposição aqui e já marca aqui, VTI, OI. Não é assim. Verifica se isso aqui não é um adjunto adverbial primeiro, antes de sair classificando as coisas, tá bom? Por último, uma última frase, que é: o garoto precisa de roupas. Sujeito, quem precisa de roupas? O garoto. Onde está o verbo? O resto é predicado, né, obviamente. Onde está o verbo? Precisar. Ele é um verbo. Quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa, de alguém. Observa que eu coloquei preposição em todas as perguntas. Então, ele precisa de roupas. Ele é um objeto indireto. Gente, essas frases, por que eu estou falando de transitividade agora para vocês? Porque, como foi explicado hoje, foi explicado em outros vídeos, a matéria de regência, ela está diretamente ligada à matéria de transitividade. Então, vocês precisam compreender transitividade. Vocês podem observar no planejamento de vocês que a gente vai ter aí algumas discussões a respeito de transitividade. E a gente vai abordar ainda esse assunto um pouco mais, tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido resolver as questões. Lá no fórum, por favor, me façam perguntas, quais são as dúvidas de transitividade, não consegui analisar por que determinado elemento é isso, por que não aquilo. Façam essas perguntas, que essas interações elas são muito interessantes e muito importantes. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, meu nono. Tchau.